Tudo bom com vocês? Deixa eu falar algo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o governo. Sobre o governo. Não se assuste. Não vou falar de partido político, nada disso. Mas eu queria que a gente pensasse hoje aqui sobre o governo de algumas perspectivas. Deixa eu ler algo para vocês. Você sabia que o termo Estado é derivado do latim status, está firme, e foi empregado pela primeira vez por Maquiavel no livro O Príncipe, com o significado de permanência no convívio dos termos de uma sociedade política. Queria que a gente partisse daqui para a gente pensar em algumas coisas. Como é que você está? Agora sim eu te pergunto. Espero que você esteja bem. Eu estou melhor do que eu mereço. E eu quero que você continue assim também. Mas a gente precisa pensar sobre algumas coisas de nossas vidas, né? Para que assim possamos continuar. E o governo é algo muito importante, não só no que a gente está acostumado a falar e pensar sobre governo, mas em alguns aspectos. Como eu gosto de fazer uma junção, uma mescla de algumas coisas, eu queria que você pensasse comigo aqui a esse respeito. Davi nos deixa um exemplo muito bom sobre isso, de acertos e de erros. Em 2 Samuel, capítulo 13, no capítulo 23 e no capítulo 24. Vai ser esses exemplos. No capítulo 23, Davi conclui ali uma das suas últimas palavras, e ele vai fazer menção de como ele viveu, de quem ele era, do seu governo. E ele usa algumas frases, algumas palavras interessantíssimas, como por exemplo, ele diz assim: essas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: olha só, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã, ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, e que faz crescer as plantas da terra. Um bom governo, tem que ser regido e movido por princípios. E isso eu não posso esperar só de outras pessoas, mas sim de mim, principalmente sobre o que diz respeito ao meu governo de vida, quem eu sou, sobre as esferas a quais eu vivo. E eu queria que a gente pensasse sobre isso. Um vídeo bem curto hoje, mas que fosse reflexivo, porque Davi ele vai dizer isso nesse capítulo 23, vai dar esses princípios deste governo, dessa forma. Mas no capítulo 24, Davi ele faz um recenseamento, acreditando não somente em Deus, mas numa força política bélica. E ele procura saber quantas pessoas haviam ali que poderiam, se necessário fosse ir para a guerra, quantos soldados, quantos homens haviam em Israel e em Judá. Eu não vou entrar profundamente na questão teológica de quem foi que incitou isso, de quem proporcionou isso. Existem duas versões relatadas tanto em Samuel quanto em 1 Crônicas, mas a ideia aqui não é essa nesse momento. E aí, o fato aqui principal que eu quero me ater, é que ele fez isso e aí veio uma consequência, porque quem não governa direito com princípios a quais acredita e os segue, tem consequências. E Davi teve essa consequência sobre ele. Houve uma mão de Deus sobre aquela nação, sobre aquele povo, mas logo ele vai reconhecer o erro dele. Ele diz o seguinte: fui eu, no capítulo 24, no versículo 17. Ele diz o seguinte: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre minha família. Aí sim, um governante também tem que reconhecer seus erros e fazer o correto. No caso de Davi aqui, ele o fez. Admitiu os erros dele, da quais ele mesmo tinha dito lá no capítulo 23, que um bom governante se governasse com temor, com princípios ali, regidos por justiça,
seriam como o nascer do sol numa manhã sem nuvem e como a claridade depois da chuva. Aqui falhou, mas oferecendo essas palavras a Deus, Deus aceitou não só o sacrifício, que um pouco mais na frente ele vai pagar para comprar uma terra e oferecer esse sacrifício a Deus, como por entender que ele estava disposto até que recaísse sobre sua família tal responsabilidade. E aí Deus ouviu e cessou aquilo que era necessário. E eu queria terminar fazendo essa aplicação para as nossas vidas. Governe assim a sua vida, seu trabalho, qualquer coisa que você faça, governe por princípios, por valores. Pense sobre isso hoje, reflita. E se foi valoroso para você de alguma forma esse vídeo, compartilhe, distribua, comente, vamos conversar e multiplicar aquilo que é benéfico para a nossa saúde espiritual, emocional. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.